Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto essencial, que impacta direto a vida de quem trabalha, né? Segurança e saúde no trabalho aqui no Brasil. Vamos tentar entender melhor as regras, quem é responsável pelo quê, como essa estrutura funciona na prática, olhando o que dizem as normas. Exato. É um sistema que foi pensado assim, para ter uma responsabilidade dividida. O foco principal, claro, é evitar acidente, evitar doença por causa do trabalho. E tem um monte de norma específica para guiar isso. Entendi. Responsabilidade dividida. Mas assim, para uma empresa começar a operar, qual é o ponto zero? O que ela precisa fazer primeiro para estar legal? Olha, o passo número um, indispensável mesmo, é passar por uma inspeção e ter as instalações aprovadas pela Autoridade Regional de Segurança do Trabalho, sabe? Sem esse sinal verde, nenhuma atividade pode começar, legalmente falando. E tem mais: se essa autoridade achar que existe um risco muito sério, um perigo imediato ali, ela pode interditar o lugar todo, ou só um setor, uma máquina. Pode até parar uma obra. É uma proteção bem forte logo de cara. Faz sentido. Começar pela base, né? Garantir que o local é seguro antes de tudo. E depois que a empresa já está funcionando, tem alguma coisa interna que ela precisa ter para manter essa segurança rolando? Sim, com certeza. É obrigatório formar a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. O Ministério do Trabalho dá as instruções de como montar essa comissão. Um detalhe: quem é eleito pelos empregados fica por um ano e pode ser reeleito só mais uma vez. É um jeito de ter gente sempre atenta lá dentro. CIPA, certo? Mas essas são as únicas regras? Só seguir isso do governo federal e pronto? Ou tem mais coisa para a empresa se preocupar? Boa pergunta. E aí entra um ponto bem importante, que está lá no artigo 154. Seguir essas normas federais, assim, não isenta a empresa de cumprir outras coisas. Pensa nos códigos de obras do Estado ou da Prefeitura, sabe? Regulamento sanitário. E até o que for combinado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. É como se fossem camadas de regras, uma em cima da outra. Hum, então é uma rede de normas mesmo. E quem é que cria essas regras gerais e depois vai lá ver se está todo mundo cumprindo? Como funciona essa fiscalização? Então, no nível do Brasil todo, tem um órgão central, como diz o artigo 155. Ele cria as normas gerais, coordena a fiscalização no país inteiro e também decide sobre recursos, se alguém não concordar com uma decisão regional. Já mais perto, na região mesmo, aí são as delegacias do trabalho pelo artigo 156. Elas que vão lá fiscalizar, podem exigir que a empresa faça obras, consertos e aplicar multas, claro, se precisar. E tem uma brecha, no artigo 159, que permite fazer convênios, para delegar parte dessa fiscalização para outros órgãos, do governo federal, estadual ou municipal. Entendi o sistema. O governo define, fiscaliza em níveis diferentes. Agora, voltando para dentro da empresa, para o dia a dia. Quais são as obrigações diretas da empresa e do funcionário? As empresas, segundo o artigo 157, têm que primeiro cumprir as normas e fazer com que elas sejam cumpridas lá dentro. Tem que orientar os empregados sobre os riscos, os cuidados, normalmente fazem isso com ordens de serviço, explicando direitinho. Precisam também adotar as medidas que o órgão regional mandar e, claro, facilitar o trabalho da fiscalização quando ela aparecer. Não pode dificultar. Ok. Deveres da empresa claros. E o trabalhador? Qual o papel dele nisso tudo? O empregado também tem suas responsabilidades, lá no artigo 158. Ele precisa seguir as normas de segurança e as instruções que recebeu da empresa e colaborar, né? Ajudar a empresa a manter tudo seguro. E aqui tem um ponto bem crítico, no parágrafo único. Se o empregado se recusar a seguir uma instrução ou a usar o EPI, o equipamento de proteção individual, que a empresa forneceu, e essa recusa for sem justificativa, isso é considerado ato faltoso. Pode dar problema para ele. Falou em EPI, isso é chave. Quando exatamente a empresa é obrigada a fornecer? E tem regra para esse equipamento? Sim, o artigo 166 diz quando é obrigatório. A empresa tem que dar o EPI de graça, sempre que as medidas de proteção que ela já toma no ambiente, as medidas gerais, não forem o bastante para acabar com os riscos, sabe? Ou para reduzir a um nível seguro. E não é qualquer equipamento que serve. O artigo 167 deixa isso claro. O EPI só pode ser vendido e só pode ser usado se ele tiver o certificado de aprovação, o famoso CA.
Esse CA é emitido pelo órgão do Ministério do Trabalho e garante que aquele equipamento passou por testes, que ele realmente protege contra aquele risco específico. Dá uma segurança de qualidade, né? Então, amarrando tudo isso que a gente conversou, o que fica é um quadro de deveres conectados, né? O governo cria a regra e fiscaliza, a empresa tem que aplicar das ferramentas, como o EPI, e o trabalhador tem que usar direito, seguir as orientações, colaborar. É isso. Exatamente essa é a ideia. O sistema todo busca criar locais de trabalho mais seguros pela prevenção, deixando bem claro o papel de cada um e o que acontece se alguém não cumprir sua parte. Aquela exigência de aprovar o local antes de começar e o poder de interditar se tiver perigo reforçam muito esse foco na prevenção. Evitar que o problema aconteça. Faz todo sentido. Fica então uma reflexão final que vai um pouco além do que está escrito na lei, mas que nasce dela. Como será que essa aplicação das regras e a força da fiscalização realmente funcionam na prática? Será que varia muito dependendo do setor, do tamanho da empresa, da região do Brasil? É algo para a gente pensar. Bom, e se essa nossa análise aqui ajudou a entender melhor esse universo da segurança no trabalho, considere compartilhar o conteúdo. E claro, se inscreva no canal para não perder as próximas conversas e análises que a gente vai trazer. Valeu!